Imagine, se puder, uma paisagem marcada pelos ecos da história e os sussurros da incerteza. Um lugar onde cada centímetro do solo guarda histórias não contadas e onde a própria terra parece pulsar com a tensão do conflito. Estou falando dos desenvolvimentos atuais na frente de guerra ucraniana, uma saga de resiliência e estratégia que exige nossa atenção. Ao nos aprofundarmos nos eventos em andamento, embarquemos nesta jornada com um senso de aventura e descoberta, descascando as camadas de complexidade para revelar um mundo preso entre o passado e o futuro. As linhas de frente estão em constante mudança, e hoje focamos nos movimentos significativos que moldam o destino da região. A região de Belgorod testemunhou uma captura de importância monumental. Enquanto isso, na área de Donetsk, estão em andamento avanços que podem redesenhar o mapa mais uma vez. Antes de nos aprofundarmos, um lembrete gentil: inscrever-se em nosso canal é a melhor maneira de apoiar este empreendimento. Se você aprecia o conteúdo e ainda não se juntou à nossa comunidade, um simples clique pode nos ajudar a continuar trazendo essas informações. Agora vamos explorar o que está acontecendo em Velika Novosilka. Os russos retomaram seus avanços aqui, movendo-se ao longo de vários pontos. Após uma captura significativa em Russian New Wave, houve uma pausa notável. No entanto, a calmaria foi temporária. Nas últimas 2 semanas, progressos foram feitos em várias frentes. O movimento mais recente é em direção à vila de Shevchenko, onde as forças russas avançaram noroeste de Burlatki por alguns quilômetros quadrados. Essa manobra coloca as posições ucranianas em Vilnius Pole em risco, particularmente à medida que os russos se aproximam de Shevchenko. Relatos de Suryak Maps indicam uma proximidade com depósitos locais de lítio, adicionando outra camada de significado a este território. Mas além dos recursos, a captura de Shevchenko representa uma ambição mais ampla: a travessia para a região de Dnipropetrovsk. Esse marco tem peso simbólico, marcando uma transição de Donetsk para Dnipropetrovsk. É um movimento carregado de implicações de propaganda, sinalizando uma mudança de controle e influência. Os russos vêm se aproximando de vários ângulos e o sucesso em Shevchenko pode finalmente vê-los rompendo essa região. Enquanto antecipamos os desenvolvimentos em Belgorod, não vamos ignorar a dinâmica em andamento no eixo Novovivka. Os avanços russos aqui têm sido persistentes. Recentemente, eles alcançaram os arredores de Katalnivka, implantando drones em grande número e conduzindo ataques constantes. Fontes ucranianas, incluindo Deep State e UPS, pintam uma imagem sombria. Elas destacam a superioridade numérica do exército russo e o uso de drones, enquanto descrevem uma situação tensa para as tropas defensivas ucranianas. Relatos de desorganização e um chamado à ação ressaltam a urgência. Padrões passados mostram que quando os russos garantem avanços, fontes ucranianas costumam soar alarmes sobre a complexidade da situação. Sem resposta oportuna, esses avisos podem preceder um colapso da frente. Por enquanto, a situação permanece tênue, mas estável. O verdadeiro teste reside no destino de Nob e Katalnivka. Se capturados, esses locais podem desencadear um efeito dominó, levando a avanços mais profundos. A história mostrou que quando as posições fortificadas caem, áreas traseiras mal preparadas podem desmoronar. É um cenário que vale a pena observar de perto, à medida que os russos continuam com sua ofensiva, aproveitando as vantagens numéricas e tecnológicas. Continuando nossa exploração, mudamos o foco para a região de Belgorod, onde a narrativa assume outra reviravolta intrigante. Para aqueles que não estão familiarizados, o exército ucraniano lançou recentemente uma ofensiva aqui, um movimento ousado que inicialmente parecia destinado a ter um impacto significativo. A operação manteve uma fase ativa por algum tempo, capturando a atenção e provocando discussões em várias frentes. No entanto, nas últimas semanas, essa ofensiva perdeu impulso, sem relatos de progresso substancial. Essa calmaria pode sugerir uma pausa estratégica ou uma recalibração de esforços. Durante esta operação, as forças ucranianas conseguiram uma conquista notável: a captura da cidade de Demidovka. Contudo, como acontece com muitos aspectos da guerra,
a situação permanece fluida. Enquanto o controle foi estabelecido sobre grande parte da localidade, relatórios recentes indicam uma mudança. Ontem, fontes como TIFEN relataram um contramovimento russo que levou à expulsão das forças ucranianas de Demidovka. A cidade agora, supostamente, voltou ao controle russo, um testemunho da natureza dinâmica desses confrontos. O estado atual das tropas ucranianas na região permanece incerto. Há indicações de que algumas forças ucranianas ainda mantêm posições em Lipsk e possivelmente nos arredores de Popovka. Mas com a perda de Demidovka, a presença ucraniana em Belgorod pode estar significativamente diminuída. Esta área, anteriormente representada com controle ucraniano nos mapas, agora poderia ser mais precisamente descrita como uma zona contestada ou cinza, indicativa das linhas de controle em mudança e do constante empurra-empurra dos confrontos militares. Este desenvolvimento destaca a natureza imprevisível da guerra, onde ganhos podem ser fugazes e o controle é frequentemente contestado. Ao digerirmos esta informação, devemos considerar as implicações mais amplas para ambos os lados. A retomada de Demidovka pelas forças russas pode sinalizar um esforço renovado russo para consolidar seu controle na região. Para a Ucrânia, isso sugere a necessidade de reavaliar as estratégias e talvez focar em consolidar as defesas em outras áreas. O que permanece crucial é entender o elemento humano por trás desses movimentos militares. Além dos mapas e táticas, este conflito impacta inúmeras vidas, moldando os futuros de indivíduos e comunidades, pegos em seu rastro. A região de Belgorod, como muitas outras, torna-se um microcosmo do conflito maior, ilustrando as complexidades e desafios enfrentados por ambos os lados. Ao ponderarmos sobre esses desenvolvimentos, somos lembrados da resiliência demonstrada por aqueles no terreno, navegando uma paisagem em constante mudança com determinação e esperança. Diante da adversidade, o espírito humano muitas vezes encontra maneiras de perseverar, destacando histórias de coragem e fortitude em meio ao caos. Ao encerrarmos este segmento, convido você a refletir sobre a narrativa mais ampla que se desenrola diante de nós. O que este capítulo do conflito nos diz sobre a natureza da guerra e a resiliência dos envolvidos? Como essas dinâmicas em mudança influenciam o futuro da região e de seu povo? Na busca por compreensão, devemos permanecer vigilantes, buscando as histórias que iluminam a experiência humana dentro deste complexo tecido de eventos. Mantenha-se envolvido, informado, e vamos continuar esta jornada de descoberta juntos. À medida que nos aproximamos da conclusão de nossa exploração, vamos nos aprofundar nas implicações mais amplas desses desenvolvimentos e considerar o que eles podem significar para o futuro. Os movimentos recentes na frente de guerra ucraniana, particularmente nas regiões de Belgorod e Donetsk, são mais do que apenas manobras táticas. São capítulos em uma narrativa maior que continua a evoluir. Cada avanço e recuo, cada captura e retirada, conta uma história de estratégia, resiliência e a busca incessante de objetivos por ambos os lados. A captura de Shevchenko e o subsequente avanço em direção a Dnipropetrovsk representam mais do que apenas ganhos territoriais para as forças russas. Eles simbolizam uma ambição estratégica de assegurar regiões-chave e potencialmente mudar o equilíbrio de poder. O simbolismo de cruzar para Dnipropetrovsk é profundo, marcando um potencial ponto de virada que carrega não apenas peso militar, mas também psicológico e político. Para as forças ucranianas, este momento pede reflexão e recalibração. A perda de Demidovka destaca os desafios que enfrentam para manter o controle sobre regiões contestadas. No entanto, a história nos mostrou que a resiliência pode frequentemente abrir caminho para resultados inesperados. A capacidade do exército ucraniano de se adaptar, reagrupar e responder às dinâmicas em mudança será crucial nos dias e semanas que virão. Como observadores, somos deixados a ponderar as questões mais amplas. O que isso significa para o futuro da região? Como esses deslocamentos táticos influenciam o cenário geopolítico maior? E, talvez mais importante, como as histórias humanas entrelaçadas com esses eventos moldam nossa compreensão de conflito e paz? No meio dessas questões,
É essencial lembrar os indivíduos cujas vidas são diretamente impactadas por esses movimentos militares. Os soldados nas linhas de frente, os civis navegando suas realidades alteradas e os líderes tomando decisões críticas. Todos fazem parte de uma teia complexa que define este conflito. Suas histórias de coragem, perseverança e esperança oferecem um contraponto poderoso às duras realidades da guerra. Ao encerrarmos este capítulo de nosso relatório, convido você a refletir sobre o poder da resiliência diante da adversidade. O que podemos aprender com aqueles que continuam a lutar pela estabilidade e paz em meio ao caos? Como suas experiências podem nos inspirar a buscar soluções e fomentar a compreensão em nossas próprias vidas? Esta jornada está longe de acabar e seu engajamento é inestimável. Ao permanecer informado e conectado, você se torna parte de uma conversa maior sobre as forças que moldam nosso mundo. Eu o encorajo a curtir, se inscrever e compartilhar seus pensamentos enquanto continuamos a explorar essas questões importantes juntos. Sua voz importa neste diálogo de descoberta e compreensão. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada hoje. Vamos permanecer curiosos, compassivos e comprometidos a desvendar as histórias que definem nossa experiência humana compartilhada. Até a próxima, mantenha-se informado e inspirado.